também passou por esse momento de aflição, de agonia, porque ele era 100% Deus, mas 100% homem. Então, meus irmãos, o conteúdo da oração de Jesus está nesta linha, para dizer que nós também precisamos entender que a nossa vocação não é iniciativa nossa, é de Deus, e que nós vamos passar por tribulações, mas não seja feita a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E aí, diz a palavra, que ele, ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 dentre eles. Este número 12 é um número simbólico, para dizer das 12 tribos de Israel, dos 12 patriarcas, agora Jesus constitui o novo Israel, o novo povo de Deus, formado e alicerçado na pessoa dos apóstolos. Jesus constitui um novo povo. E aí ele escolhe dentre estes 12 que deu o nome de apóstolos. Apóstolo vem do verbo grego apóstelo, que quer dizer enviar, o enviado. Apóstolo é o enviado por Cristo. E aí ele escolhe um grupo distinto, não é? Os 12. E esse grupo que Jesus escolhe é um grupo bem heterogêneo, bem diversificado. Tem gente de toda a qualidade. Nesse grupo dos 12, por exemplo, tem 2 nomes que aparecem na lista de hoje, que são nomes gregos. Vocês ouviram na leitura de hoje, né? Que não há mais estrangeiros, né? Mas todos são concidadãos. Todos são chamados a participar da família de Deus. E naquele tempo, meus irmãos, falar em cultura grega era uma aberração. Os judeus, o povo israelita, tinha pavor só de ouvir falar em grego. Mas Jesus escolhe. E aqui na lista aparecem 2 nomes gregos. Aparece também um ex-cobrador de impostos. Quem é ele? Quem? Mateus. Aparece aqui um ex-extremista zelota, que é o Simão da festa de hoje que nós celebramos. O grupo dos zelotas era um grupo que oferecia uma resistência muito grande ao Império Romano. Eram pessoas que pegavam mesmo na paulada. Um extremista do grupo dos zelotas. Aparece aqui também Tiago e João. Vocês lembram da passagem que Jesus chega numa aldeia, quer anunciar a palavra e o povo tem resistência? Não aceita Jesus? Aí Tiago e João diz: Senhor, o Senhor não quer que desça um raio na cabeça desse povo para queimá-los, não? Para destruí-los, não é? Olha que coração misericordioso, né? Pessoas maravilhosas que Jesus escolheu. Tiago e João. Aparece Pedro, que nega Jesus. Aparece Tomé, que duvida da ressurreição. E aparece, por último, Judas. E olha o detalhe que Lucas apresenta no seu evangelho. Aparece Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Preste muita atenção nesse pronome se, o pronome reflexivo, tá? Ele faz a ação. A vocação dele foi frustrada pelo uso da liberdade dele errada. Porque Deus tinha e Jesus tinha para ele um plano maravilhoso. Tinha uma vocação linda. Mas ele se tornou o traidor. Eu e você, nós também podemos frustrar a nossa vocação. Nós também podemos jogar fora um lindo projeto de vocação na nossa vida. Um lindo projeto de seguimento ao Senhor. Nós também podemos nos tornar traidores, meus irmãos. E aqui, Lucas coloca, encabeçando a lista, Pedro, e fechando a lista, Judas, para dizer daquele que foi construído a pedra e aquele que traiu Jesus. Olha a experiência dos dois. Pedro também tinha miséria, tinha fraqueza, tinha limite, mas Pedro tem a miséria, se arrepende, experimenta a misericórdia de Deus e se torna a pedra. Tu és Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. Judas, escolhido por Jesus, também tem miséria, também tem fraqueza, mas se desespera da salvação e experimenta a morte, o suicídio. A escolha estava na mão dos dois. Eles poderiam ser grandes, os dois, mas Judas fez a opção de trair Jesus. E aí diz a palavra no final, que Jesus, quando terminou de escolher os 12, desceu da montanha,
Quer dizer que tudo isso foi feito num clima de oração. Tudo isso estava sendo feito na presença de Deus, lá no alto da montanha. Agora, Jesus desce com os seus discípulos. Engraçado que a palavra diz que quando ele desce, ele encontra mais discípulos e uma grande multidão. A escolha dos 12 traz para nós a separação que Jesus faz dentro do grupo. Tem povão, tem multidão, tem discípulo, tem apóstolo. E dentro dos apóstolos, tem aqueles que traem, mas tem aqueles que são fiéis. Tem Judas e tem Pedro. Para dizer, meus irmãos, que esse grupo que Jesus escolheu, grupo também que esses 2 que nós celebramos hoje, são pessoas limitadas, são pessoas cheias de falhas, são pessoas fracas, mas que foram uma potência com a graça de Deus. Foram uma potência quando se abriram para esta verdade do chamado. Os 2 que nós celebramos hoje, eles se tornaram, como disse a primeira leitura de hoje, se tornaram concidadãos dos santos. Nós podemos celebrar a festa deles hoje. Os 2 se tornaram família de Deus, se tornaram pedras dentro da igreja, foram integrados no edifício que tem como fundamento Jesus Cristo e os apóstolos, se tornaram morada de Deus pelo Espírito. Você e eu também podemos nos tornar tudo isso, se nós hoje respondermos à nossa vocação e respondermos com fidelidade ao chamado que o Senhor faz para cada um de nós. Talvez você não seja chamado a deixar a sua casa, a sua realidade. Nem todos foram constituídos apóstolos, nem todos foram enviados. Talvez você é chamado a viver e santificar as realidades lá da sua casa, da sua família, a realidade onde você trabalha. Você é convidado a viver a sua vocação ali, testemunhando o amor de Deus para aquelas pessoas. Que a liturgia de hoje possa nos encorajar, que o corpo e sangue do Senhor que nós comungarmos hoje possa nos fortalecer na nossa caminhada, possa nos dar a graça da fidelidade e a fidelidade até o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.